Oi, povo, obrigada por estarem no canal aqui de novo. E hoje a nossa primeira entrevista nesse novo normal, né, através do Skype. Eu tô aqui com o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sete Câmara. Obrigada por estar aqui. E aí eu vou começar a primeira pergunta sobre o sucesso que foi, né, o manto da massa. O Atlético precisou só de 8 dias para vender 19 milhões e 300 mil reais em 100 mil unidades do manto. Essa ideia surgiu analisando também o Pescara, que hoje está na segunda divisão da Itália, e também teve um sucesso com um concurso que foi feito por crianças para a próxima temporada, o Pescara usar a camisa? Ou não teve nada a ver? Foi uma ideia sua? Ei, Ana, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Na verdade, é até uma novidade. Você está me falando aí do Pescara, né? Nem sabia. Foi uma ideia que eu tive aqui. Realmente, tive duas ideias que eu achei que foram legais durante esse período de pandemia, né? Então, logo ali, com uns 15 dias de pandemia, eu comecei a ficar bastante agoniado, nem imaginava que ia durar tanto, né? Mas enfim, a gente se acostuma, né? E a primeira delas foi a das lives que nós fizemos. E aí a gente colocava às 4 horas da tarde, exatamente para não fazer nenhum. Chega um horário que normalmente não existe nenhuma programação falando de esporte, né, nesse horário, então a gente fazia nesse horário. As pessoas assistiam pelo YouTube, etc. e tal, e eu conseguia com isso dar conteúdo também, né, para os programas jornalísticos do restante do dia e do dia seguinte. E aí também, quase que concomitantemente, eu recebendo informações do nosso pessoal do administrativo da queda de receita e de que estava havendo uma fuga, né, de torcedores do nosso plano de sócio-torcedor, que nós já havíamos acabado de lançar, né, o Galo na Veia. O Atlético anunciou que iria fazer os seus jogos no Mineirão justamente para poder passar a ter mais sócios torcedores e tudo mais. E claro, com o Covid a coisa mudou totalmente de rumo. Então eu procurei encontrar um caminho que pudesse talvez atrair torcedores mesmo nessa situação de dificuldade, de não ter jogos, de falta de grana e tal. E aí me ocorreu o seguinte, falei, bom, quem sabe a gente não cria uma camisa desenhada pelo próprio torcedor, que é uma coisa que o torcedor sempre gostou, né, de fazer. A gente já via aí muitos torcedores fazendo sugestão de camisa, mas nunca era catado. Então, o torcedor faria, os torcedores fariam, a gente faria até um determinado número, e depois faríamos um concurso entre as principais, né? E aí aconteceu, nós colocamos a ideia em prática, contratamos uma empresa de marketing chamada End-to-End, né, um pessoal muito competente também, que nos deu todo o suporte, criou-se uma história, né, em torno disso. Então foi uma ideia que eu tive e que depois foi concretizada por profissionais da área, que então imaginaram, vamos fazer toda uma história e tal, e aí falamos das camisas do passado e tal, e aí começamos a fazer algumas mensagens assim meio secretas, assim, as coisinhas meio enigmáticas, né, para os torcedores, até que veio essa ideia, eles adoraram. Tivemos 1.500, acho que até parou, tá? Eu não tenho certeza, porque eu não fiquei assim no dia a dia da ativação, mas nós tivemos 1.500 propostas de camisas. Aí, dali, começou a votação, isso teve um primeiro corte, que foi, não sei se para 200, depois 75, 13, 20... 13, que 13 é galo, né, no jogo do bicho, então a gente gosta muito do número 13 aqui, ao contrário de maioria das pessoas aí, né, o 13 é galo. E aí a camisa do Flávio, que foi o vencedor, né, com 43% dos votos dos torcedores. Foi um sucesso absoluto, porque logo em seguida, no dia seguinte, começamos a venda. Então o Atlético vendeu 1.000 camisas por hora nas primeiras 24 horas. Mas
no final, com 8 dias, né? Eu me lembro que eu estava aqui, puxa, era sexta-feira passada. E aí nós estávamos com 90, eram 8 horas da noite, mais ou menos, nós estávamos com 98 mil e tanto, né? Aí sim, eu estava acompanhando tudo, minuto a minuto quase, nós estávamos vendendo 30 camisas por minuto, né? Um negócio, uma loucura. Só que e aí nós tínhamos que ter uma estratégia. Bom, chegamos a 98 e tanto, 99, nós vamos bater 100. A promoção havia dito que até meia-noite daquele dia era a promoção e ali se encerrava. Só que, puxa, nós batemos 99,200. Então eu, meia-noite, tuitei, dando uma prorrogação e dizendo que nós estávamos prorrogando até a camisa de número 100 mil e que nesse momento nós iríamos travar as vendas. E foi isso que aconteceu, né? Acabou passando um pouquinho, cento e pouquinho, mas aí nós estabelecemos uma meta de 100 mil porque tinham compras na fila, né, do cartão de crédito, uma coisa meio que não dá pra você parar. Isso foi um acabou sucesso, né? Mas um sucesso, e olha, posso falar, então... tem tia, amiga, grupo de WhatsApp, um monte de gente aqui me chamando de chato. Porque podia vender mais, querem que eu oportunize a venda da camisa novamente. Inclusive, né? Eu tenho muitos amigos, né, em Belo Horizonte, atleticanos, e quando eu falei que eu ia fazer essa entrevista, eles perguntaram sobre a internacionalização da marca. Por que o Atlético não cogitou vender o manto em outros lugares onde o fornecedor de material ele tem atividade comercial? Que não é tão simples assim. Você tem hoje uma situação de fraude em compras, principalmente via internet, muito grande. Então a gente tem que ter muito critério para que a gente não tenha nenhum tipo, uma promoção dessa pode ir pelo cano se eventualmente vier algum tipo de hacker ou algum tipo de quebra do sigilo bancário, das informações daquelas pessoas que estão ali, né, porque estão ali fazendo cadastros, né, falando onde é que é o endereço, onde é que vai ser entregue, qual é o número do cartão de crédito, etc. Então, nós fomos recomendados pelo nosso pessoal de marketing, né, a fazer isso dessa maneira. Agora, é provável que haja uma janelinha. Essa semana que vem é uma coisa que está sendo estudada para estrangeiros, porque na verdade o problema é que o estrangeiro não tem CPF, então ele não conseguia comprar por conta disso. É até engraçado que chegavam umas mensagens no site do Atlético, os caras perguntando, né, de tudo quanto é lugar do mundo, gringo mesmo, o que é CPF? O que é CPF? Como eu faço para ter o meu CPF? Irmão? Você tem que ser brasileiro, ou tem que estar com a sua, do seu domicílio fiscal aqui no Brasil. Então, nós estamos tentando achar uma solução específica onde nós vamos fazer o comunicado para essas pessoas eventualmente comprarem. Né? Acho que a Lecoq, diante dessa explosão de vendas aí de camisa também, né? Se ela já tinha interesse em ter a parceria conosco, agora ela deve ter visto que ela está trabalhando com um clube gigante, que tem uma torcida apaixonada e espalhada pelo mundo todo. E isso, com certeza, vai fazer com que ela nos ajude a internacionalizar essa marca. O processo de internacionalização da marca ele já está em andamento. Acredito que os clubes brasileiros, de modo geral, vão conseguir se fazer mais expostos, digamos assim, né, no exterior. Nós, esse ano, esse semestre, até por conta da pandemia, tivemos muitas reuniões entre os presidentes com relação à questão de direitos internacionais. Fechamos os contratos e eles já vão entrar agora em julho. Nós estamos assinando tudo e nós já vamos entrar já com a venda do Campeonato Brasileiro desse ano aí para fora, né, para a Europa, para a Ásia, enfim, né? E aí, claro, nada melhor do que a exibição de jogos. E ainda mais o Atlético, como está, né, preparado para poder brigar pelo título brasileiro, claro, vai ter muito destaque. Eu acho que é uma questão do marketing andar também, né, o marketing andar bem, é importante que o time também esteja entregando, né? Então,
Eu não tenho dúvida que também o sucesso da camisa veio a cavaleiro de contratações que nós fizemos, do Matos, do Sampaoli, né, do Tardelli e de jogadores que estão chegando aí, como o Marrone, Alan Franco, Léo Senna, Keno, etc. E já tem ideia de qual jogo vai ser usada essa camisa? Que ela vai ser usada em algum jogo. Já parou para pensar qual jogo especial merece? Não, mas talvez eu faça essa pergunta para a torcida, né? É uma boa Ou pelo enquete, menos né? para o nosso sócio torcedor. Vamos esperar. Em relação ao sócio torcedor, antes da pandemia, como você já falou, a intenção era mandar os jogos no Mineirão. Qual é a intenção? Porque o novo projeto de sócio torcedor, o Galo na Veia, ele teve melhorias em relação ao anterior. E qual é a nova estratégia para alcançar números representativos? Aí em torno de 100 mil. Quando eu pensei na camisa e nessa possibilidade do torcedor desenhar e do torcedor escolher, eu pensei nisso também como uma forma, um mecanismo de atração para o sócio-torcedor. Porque a ideia é, vou vender essa camisa num preço mais barato para o sócio-torcedor. De maneira que ele vai fazer as contas e vai ver que é melhor ele ser sócio-torcedor para comprar a camisa do que se ele só comprar a camisa. E assim foi feito. Nós tivemos o incremento de, até agora, 23 ou 24 mil sócios, novos sócios. Então, nós já passamos de 44 mil novos sócios efetivos. Isso é uma coisa muito importante dizer, que tem gente por aí que fala que tem 100 mil sócios, 100 e poucos mil sócios. Eu quero saber se estão pagando, né, meu? Porque uma coisa é ter cadastrado, outra coisa é só se efetivamente pagando ali, né? Para mim, futebol público, na verdade, torcida, é roleta. Roleta e sócio torcedor. Tá dentro, pagou, entrou no campo e tal, porque ficar falando que torce para A, para B, para C, não dá camisa a ninguém, né? Então, o que eu estou dizendo aqui é de sócio torcedor que paga. Hoje nós subimos de 20 mil em 8 dias para 44 mil. É um fenômeno que nós conseguimos fazer, vender 100 mil camisas, tivemos um faturamento elevado e também tivemos o incremento de 24 mil novos sócios por enquanto, né? O que nós vamos buscar a meta mesmo é essa, de chegar a 100 mil sócios ou até mais, mas para isso a gente precisa entregar, né, coisas interessantes para o torcedor, como foi o caso da camisa. O que vem por aí, o que eu não posso abrir tudo, porque nós estamos planejando com muito carinho e debaixo de 7 chaves, né? Mas o que vai realmente fazer com que o torcedor reflita a respeito de ser ou não sócio torcedor é o fato de que nós vamos atrelar muitas ativações relativas ao estádio ao sócio que tiver uma fidelidade perene, né? Veja bem, daqui a algum tempo, e tudo passa muito rápido, né, nós vamos inaugurar a Arena MRV. A ideia é de trazer um grande clube, né, internacional, para que a gente possa fazer aqui uma grande inauguração, etc. E tal. Nós temos 48 mil lugares no estádio. Nós vamos ter uns 2 milhões de pessoas querendo assistir esse jogo. Porque não vai ser só atleticano, né? Vão ser pessoas curiosas, aquelas pessoas que, né, nem têm o hábito de ir no jogo, mas vão querer ir naquele, porque aquilo ali faz parte da cidade, é um clube, né? Você vai trazer um Real Madrid, um Barcelona, um Boca Juniors, um Bayern, não sei, né? Vai ser um espetáculo, né? Provavelmente não vai ser um ingresso barato. Então, o torcedor já vai economizando aí, né? Então, a condição que a gente vai dar para o sócio torcedor que tiver mais tempo conosco, com certeza vai ser muito melhor do que aquele sócio torcedor que aderiu na última hora. Ou, pior ainda, porque nem é sócio torcedor, né? Esse vai ter muita dificuldade para adquirir o ingresso dele para ir nesse jogo. E você sabe muito bem que quando nós temos aqui pessoas do gabarito do Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães, que não só nos ajudam financeiramente, mas também nos ajudam com a competência e sucesso que eles têm, a tendência é de nós fazermos o Atlético realmente se transformar no que hoje é, diria você, a Juventus na Itália, né?
Então, que é um case muito interessante. Você chega ali, você vê aquele estádio, você vê aquela torcida, você vê aquele time, né, pujante. Aquilo ali foi gestão, né? Aquilo ali foi inteligência, foi capacidade, foi austeridade, né? E é a máxima de que clube rico sempre estará disputando títulos. Isso é a pura verdade. O Atlético é um dos clubes com o maior patrimônio do Brasil, embora tenha uma dívida relevante, mas que se lamber as feridas e conseguir pagar boa parte desse endividamento aí, ele vai estar num patamar de sempre estar ali entre os 3 maiores clubes do futebol brasileiro. Não é uma coisa que a gente queira por um período curto, como já aconteceu na nossa história. Nós queremos perenizar essa situação do clube, manter o Atlético ali sempre, não só 1 ano, 2, mas por décadas. Sim, aproveitando que você entrou nesse assunto, né, das dívidas, algumas pessoas ainda têm muitas dúvidas em relação aos 3 dinheiros, né? Como você mesmo falou, estádio, que é o dinheiro intocável, né? A contratação para ajuda de patrocinadores e o caixa do próprio clube. Em relação ao estádio, a Arena MRV já está sendo construída. O Galo, como que o Galo pretende comercializar os setores e quais valores foram considerados no plano de negócio? É uma pergunta algumas coisas são segredos, a gente não pode falar, né? É uma pergunta que o torcedor tem curiosidade. Eu vou te dizer o seguinte, eu acredito que o Atlético está preparando um lançamento, né, das cadeiras, etc. Isso vai acontecer em breve, né? Nós estamos nos preparando para isso. E existem propriedades também no entorno do estádio de muito valor, né? Então, qual vai ser a fornecedora de cerveja oficial? Isso vai ser um contrato de longo prazo. Há uma luvas, né, que obviamente nós vamos cobrar, vai ter uma concorrência. Quem vai ser o fornecedor, quais serão os fornecedores de alimento? Quem vai administrar, qual empresa irá administrar o nosso estacionamento? Já há uma concorrência aberta para isso, já tem disputa. São inúmeras propriedades que vão trazer muito dinheiro para o clube que nós queremos utilizar, né, no próprio estádio, mas claro que se houver uma situação de superávit, parte desse valor vai ser utilizado para amortizar o nosso endividamento, isso não tenho dúvida nenhuma. A venda de cadeiras deve acontecer, acredito eu, começa dentro de uns 6, 7 meses. Nós estamos esperando ter, óbvio, uma espécie de um showroom, né, lá dentro no entorno da arena, né, no próprio campo de obras. E a pessoa vai chegar lá, quando chega você num loteamento e vê uma maquete, ou chega num lugar onde está sendo construído um prédio e entra dentro do apartamento, e aí você olha, e aí você tem a sensação, puxa, é isso aqui? Isso eu quero. Então, é por aí, não é? Então, tem toda a formatação e o preparo para poder fazer essa venda. Quero crer que vai ser um grande sucesso, exatamente por isso que eu estou te falando, né? Tem muita gente competente hoje aqui trabalhando para fazer o Atlético melhor e no entorno da arena, claro. E o Galo está se reforçando muito, né? Nesses 90 dias de paralisação do futebol, foi o time que mais se movimentou no mercado da bola. E aí é inevitável não ter uma comparação com o Palmeiras, que desde 2015 a Crefisa, a principal patrocinadora, tem financiado alguns jogadores e o Palmeiras tem que devolver esse dinheiro. Está em 72 milhões de reais a dívida deles. A gente sabe que a situação do Atlético é diferente, que não incide juros, nem correção monetária, mas mesmo assim, futebol é momento. Pode trabalhar com a hipótese do jogador se valorizar, né, ainda paga a dívida, faz caixa e ainda tem a possibilidade de ter um retorno técnico, porque são jogadores novos, estão todos em boas condições. Então, essa é a grande possibilidade, mas também sempre tem que trabalhar com o lado negativo, porque se um jogador se lesiona, não rende, não encaixa na equipe, qual é o plano B que o Atlético tem para uma hipótese dessa, para não deixar de quitar os seus compromissos com a MRV?
Bom, primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: vamos perguntar para a torcida do Palmeiras o que ela achou desse período aí que o pessoal gostou. É O inevitável. Palmeiras há algum tempo atrás estava brigando para não cair para a Série B. Né? De repente o Palmeiras aparece com um estádio, olha que situação similar à nossa. Né? Com um time forte, com um patrocinador de peso e ganhou vários campeonatos. Né? E agora a questão de pagar ou não pagar, como é que ele vai fazer isso daí, é que eu não posso dizer porque eu não conheço o dia a dia do Palmeiras. O nosso aqui eu sei, né? Que o valor ele vem para o clube para reforçar. Nós estamos agora, dê uma olhada no perfil dos jogadores que estão vindo para cá, né? Frutos dessa parceria. O Arana, o Guga, o Igor Rabelo, o Alan Franco, o Marrone. Todos os jogadores com uma idade aí máxima de 22 anos, com condição de ir para a seleção brasileira, de jogar ainda a Olimpíada do ano que vem, né? E de se transformar numa grande venda para o exterior. Eu pergunto para você, esses 5 jogadores não são jogadores que poderiam estar em qualquer dos grandes times do Brasil? Com certeza, absoluta. Né? Eles jogam, poderiam estar como titular, mas estariam ali brigando pela posição. Né? O Guga veio de seleção brasileira, de sub-20, né? Você tem o Arana, que tem todo o potencial, estava jogando no exterior, foi muito novo para lá, mas é novo também, tem tudo para poder cair na seleção brasileira. O Marrone, a grande promessa do Vasco, né? E é um jogador que veio para cá por 3 milhões de euros, um atacante como o Marrone. Se ele fizer um campeonato bom, por exemplo, como o Roger Guedes fez aqui em 2 meses e pouco, e meteu um tanto de gol, ele vai ser vendido pelo triplo do preço. Sim. Roger Guedes ele foi vendido por 9 milhões e meio. Mas aí quando de eu euros. Comparei com a situação do Palmeiras, porque o Palmeiras, quando fez as contratações, todos os, né, o Alexandre Matos, ele pensou nisso também do atleta. Tem que ver quanto é que ele colocou lá dentro. Não, né? do atleta você vai. Não, ele botou muito dinheiro, né? No atleta você valorizar. E o Borja, né, o colombiano, é um problema, né? E agora, essa temporada, o Palmeiras, contratações de contratou. Mas tudo bem, tem o Borja, mas e os que ele vendeu? Não, sim. O Alexandre fez boas vendas ali também. Não, a Copa do Brasil 2016, o Brasileiro 2018, com certeza, a Arena. Com certeza, o torcedor do Palmeiras, ele tá feliz. Mas também bate a preocupação, tanto do torcedor agora do Palmeiras, como a preocupação, o atleticano, ele tá feliz, ele tá muito satisfeito em vendo o seu time ser reforçado, vai ter o orgulho de ter a própria arena, né? Porque isso também é uma fonte de arrecadar a bilheteria dos jogos, não ter que pagar mais aluguel de estádio, tudo colabora pro time, mas existe a preocupação também de querer quitar tudo. O torcedor ele fica preocupado e reclama de qualquer jeito, cara. Se você não estiver fazendo investimento, eles vão dizer que você não é usado, que você vai cair para a Série B. Aí tem isso, né? Se você não toma esse tipo de atitude também, você corre o risco de amanhã cair para a Série B. Cair para a Série B hoje é trágico. Você não tem mais o dinheiro da televisão, né, no montante que ela paga para os clubes da Série A. Né? Então, esse é um grande problema. Nós temos que entender que o Atlético tem uma administração séria, que está fazendo investimentos pensando em buscar recursos. Ou você acha que essa promoção, por exemplo, fazer 19 milhões e pouco, né? Isso aconteceria se nós tivéssemos um time, diria, fraco, sem contratações e não dando expectativa para o torcedor? É lógico que não. Isso também é fruto de tudo que nós estamos fazendo. Está feliz. Então é meio que paga, né? Porque você trouxe um São Paulo que é caro, você trouxe um Matos, que nem é tão assim, porque o Matos hoje, o que ele tem aqui era o que eu tinha com um diretor de futebol e um gerente de futebol. A gente trouxe alguns atletas que são investimentos que podem lá na frente render muito dinheiro para o clube, porque já pensou, você pega um dinheiro hoje, aplica num... Olha, eu juro para você que se eu tivesse condição, faria isso. Né? Você pegar um dinheiro,
sem pagar juros em correção monetária, né? Contratar um jogador como o Marrone. Isso aí é a chance de você depois fazer virar o dobro, o triplo ou mais até, é bem grande, né? E devolver o dinheiro que você recebeu sem juros em correção monetária um tempo depois, é um negócio da China, né? Não, esse contrato é um contrato aí de pai para filho, né? Exato. E no caso, nós acreditamos no trabalho que está sendo feito, nós acreditamos que que os investimentos estão sendo no sentido de trazer retorno financeiro para o clube, não só com a própria venda do jogador, né, mas também com a vinda de dinheiro novo, com camisa, de sócio-torcedor e de marketplace que nós vamos lançar no nosso aplicativo e outras tantas receitas que vêm fruto dessa alegria, dessa empolgação que o torcedor tem. Entendeu? Então, uma coisa puxa a outra. Aí quando você olha, você vê que é diferente do que já aconteceu com outros clubes por aí, né? Não vamos nem entrar em detalhes, né? Aqui não está tendo nenhum tipo de responsabilidade, de roubalheira, de esquema, de rolo, de nada. O Atlético tem 4 consultorias dentro do clube hoje, 4. Nenhum clube do Brasil tem. O Atlético tem hoje a Ernst Young, fazendo toda a parte de reestruturação financeira do clube. Ele já fez um diagnóstico, já sabe o que é a situação do clube que está fazendo. Nós temos a Falcone, que está fazendo toda a reestruturação nossa de reestruturação também de dívida e plano de cargos e salários. A ICTS e a Kroll. 4. Então, sabe, é claro que com pessoas competentes como essas em torno de um negócio que é muito interessante, como o futebol bem administrado, vai rentabilizar. Nós não temos dúvida nenhuma disso. Hoje, os clubes de futebol podiam estar ganhando muito mais dinheiro se tivessem mais união, se tivessem mais inteligência para poder negociar os seus direitos, etc. e tal, mas eles também poderiam estar bem melhores se tivessem sido geridos com uma forma mais competente. Alguns clubes tiveram essa situação vamos dizer assim, nos anos mais recentes, e isso fez com que esses clubes aí, e aí eu estou falando de Grêmio, estou falando até de Paranaense, estou falando de Flamengo, né, e até de Palmeiras, tivessem o sucesso que tiveram em campo e também nos cofres. E o Atlético quitou essa semana, né, parte da dívida com o elenco, pagou o salário de abril. Esse dinheiro ele veio juntamente da camisa, do manto, da massa? Tem a diferença aí que a parte que vai para a doação da Covid? Não, ainda não fizemos aí o demonstrativo de resultado aí da camisa, ainda está ainda sendo detalhado, porque nós estamos terminando de brigar lá, né, com o nosso o fornecedor, quer dizer, não, o fabricante, custo de produção, né, também, para conseguir o melhor custo com a melhor camisa, que é uma coisa que eu faço questão, né? Então, assim, para que até tranquilizar, né, o torcedor que fica às vezes preocupado aí de que a camisa, essa camisa não pode micar, não sei o que e tal. Uma coisa eu deixei bem claro: se tiver que pagar um pouco mais no custo da produção, né, para não ter problema com a camisa, nós vamos pagar. Vamos de jeito nenhum decepcionar o torcedor. Para isso nós colocamos o próprio designer que ganhou a concorrência para acompanhar lá o dia a dia, lá, ou pelo menos ir lá, ver o material, ver o que está sendo feito. Então, da camisa não foi utilizado. Nós tínhamos outros recursos aí que ainda eram passíveis de ser levantados, que nós estávamos brigando. Tem algumas coisas aí que não posso contar tudo não, mas porque senão daqui a pouco começa gente aqui vir, né, em cima da gente, mas você vai quebrando tudo quanto é porquinho que você encontra na casa, né? Vai juntando ali as moedinhas e vai matando. Então nós pagamos um salário e também a folha até amanhã. A imagem também amanhã está sendo quitada, a imagem. A folha administrativa está toda ela paga, até colaboradores que recebam R$20 mil. É milagre, né? Porque você vai me perguntar, mas de onde está tirando esse dinheiro aí? Olha, vou te contar um negócio.
alguma coisa já de sócio-torcedor, que já ajuda, né? Isso com certeza já entra. Conseguimos aí um outro valor aí numa operação que nós conseguimos antecipar um valor, e aí você vai fazendo milagre aí para poder sobreviver. Todo mundo está tendo que fazer isso aí, todos os clubes, né? Existem clubes aí, sem ficar citando nomes aí, que estão muitas imagens atrasadas, né? Com salários atrasados, clubes Série A, né? Ou pagando valores bem abaixo do valor que deveria estar pagando o salário dos jogadores. Esses sim estão correndo risco, né? Nós não. Aqui nós não deixamos chegar perto dos 3 meses, então estamos tranquilos. E o detalhe é que nós estamos pagando a folha correta, dentro daquilo que a lei permite e com o salário efetivo do atleta. Porque o torcedor fica preocupado, né? Ele sabe que, na real, a melhor contratação é o pagamento em dia. Então, com esses novos reforços, tão acima, né? Principalmente com o elenco bem mais valorizado, como não deixar de pagar para que isso não ocorra durante o campeonato e acabe influenciando dentro de campo? Bom, nós estamos fazendo o possível, né? Estamos lutando para isso, por enquanto nós estamos conseguindo. A gente também não tem certeza quando vai voltar o futebol. E quando voltar, já perde o dinheiro da bilheteria, né? Que vão ser. Quando voltar não tem bilheteria. Né? Então, assim, mas a gente tem algumas ideias, né? Quem sabe o torcedor, muito embora não vá a campo, né? Ele contribua com o clube pagando um ingresso virtual aí para poder nos ajudar. Né? Acho que ideias como essa vão surgir, com certeza. E claro, isso está dentro daquela linha que eu falei. Né? Se você tem um time que está dando alegria e que está dando esperança para a torcida, ela abraça e joga junto. É isso que nós estamos tentando fazer com o nosso torcedor. Nesse momento de tanta dificuldade, o torcedor do Atlético, eu acho que foi o torcedor brasileiro que mais se engajou, né, nesse momento, pela paixão que ele tem. Né? Todo mundo sabe, a torcida do Atlético é uma torcida loucamente apaixonada, né, por esse clube, e diferente. Então, a gente conta com a ajuda dela também, com esse incremento do sócio-torcedor e tudo mais, para que ele possa passar esse segundo semestre, nos colocar bem no Campeonato Brasileiro, de preferência ganhar, né? 49 anos o Atlético não ganha o Campeonato Brasileiro, então isso aí é um objetivo, um sonho que todos nós temos, porque também no final do campeonato tem um pote cheio de dinheiro lá que nos ajudará, né, com certeza, não só a comemoração do título desse, mas entrar para uma Libertadores e mais o dinheiro da premiação. Esses são grandes objetivos aí que nós vamos buscar. O que foi perdido, o pote mais valorizado do Brasil, né, a Copa do Brasil, já não, infelizmente, não dá mais. E aí eu pergunto, porque é uma situação curiosa. O presidente do Santos essa semana, né, ele deu uma declaração, José Carlos Pérez, que o Sampaoli, ele se ofereceu para o Palmeiras, se ofereceu para o Atlético, estava esperando o Jorge Jesus sair do Flamengo para assumir, né, o ser técnico do Flamengo. E se isso aconteceu mesmo, se aconteceu, era quando o São Paulo ainda estava vinculado ao Santos, porque o Atlético escolheu o venezuelano Dudamel, porque o São Paulo é tecnicamente muito superior, é mais caro também, mas é muito superior, né? Na época o São Paulo fez uma pedida que não cabia no nosso bolso e não teve como fazer, e aí acabou fechando com o Dudamel, porque a ideia... Ele baixou o preço da primeira? Baixou, claro, nós chegamos aí, ainda baixou, nós aumentamos e aí chegamos num denominador comum, né? E não deu certo com o Dudamel, isso acontece, paciência. Deu uma pessoa preparada, assim, trabalhadora, mas infelizmente ele não conseguiu desenvolver o trabalho dele aqui como nós esperávamos, e acho que a gente, permanecesse no erro, a gente resolveu mudar de rumo e desejo muito sucesso para ele aí, a carreira, acho que ele tem aí futuro brilhante. São Paulo é um projeto caro, né? Ele chegou com uma lista, segundo a imprensa, 12, pedindo 12 reforços. Já foram 5, tem alguns mais vindo aí, mas hoje saiu uma notícia que eu vou te perguntar.
Lucas Prato é o plano B pro Roger Guedes? Primeiro que o Roger Guedes não é um plano, né? Nós já deixamos claro que o Roger Guedes pertence ao Luxemburgo Blumenau, o clube pagou 9 milhões e meio de euros, em cogita vender, o Roger ganha uma fortuna também como salários, não tem nenhum clube brasileiro hoje que nem o Flamengo, acho que teria assim, interesse em contratar um jogador com um salário tão alto desse, sendo que você encontra no mercado jogadores ali mais ou menos no mesmo patamar, uma situação financeira bem mais interessante. Lucas Prato é um jogador que nós temos muito carinho por ele, a passagem dele com o Atlético foi muito bacana, né? Deixou muita saudade, muita alegria. Ele, inclusive, é uma pessoa muito bacana, né? De convívio, mas eu estou deixando essa parte de futebol mesmo com o Alexandre. Ele que não existe nenhuma conversa? Hein? Não existe nenhuma conversa com o Lucas? Não, na verdade, não. Se tivesse, eu saberia, né? Estou sempre sendo informado pelo Alexandre do que está acontecendo. Então, isso aí é mais uma daquelas especulações aí que acontecem aí, né? E o que sem bola rolando. E o que o torcedor do Atlético pode esperar ainda de contratação? Acho que está mais ou menos pronto, né? Uma outra posição aí a gente pode buscar, né? Se tiver uma oportunidade interessante. Mas eu acho que já estamos bem. O Júnior Alonso está quase certo, né? Não sei, eu sei que está falando. Não tenho a menor informação a esse respeito. Não, Alexandre. Eu não anuncio, nunca anunciei um jogador sem ter o contrato assinado, sem estar aqui, sem ter o contrato assinado dele com o clube e do clube dele, ou de onde ele venha, ou se for por empréstimo, se tiver passe livre, aí uma outra situação e tal, enfim. Mas não anuncio, nunca anunciei, que esse é o segredo que eu sempre guardo. Embora a imprensa divulgue, confirme, crave, já errou muito. Vamos ver, né? E em relação aos jogadores que não vão ser utilizados, como estão encaminhadas essas rescisões ou venda, né? O Márcio está cuidando, então já fizemos muitas rescisões amigáveis e algumas aí nós estamos tentando achar uma solução. Porque o clube precisa de dinheiro. Se não tem interesse para ficar com o São Paulo, nós temos que dar um jeito. O Alexandre, eu costumo brincar com ele, você ganha bem para isso, se vira. Então, porque a venda no momento desse é importante, né, pro clube, mais do que a rescisão, né? Mas eu acho difícil, né? O jogador, quando ele fica assim, quando ele queiram ou não, há uma certa desvalorização, né, quando isso acontece. O que você tem que fazer é rodar o jogador, sendo um jogador, né, entre aspas, um patrimônio do clube. Então você tem que rodar o jogador para que ele possa resgatar o seu futebol e se valorizar. Então a ideia é essa. Jogadores que não são jogadores, né, que nos interessam ter o direito econômico, e está liberando. Os que interessam, a gente vai emprestar e acompanhar e, claro, torcer para que eles tenham uma excelente performance nos clubes onde eles estiverem, para que depois a gente possa estar fazendo algum tipo, não trazendo de volta. Isso já aconteceu, tá? O jogador que às vezes jogou aqui não foi bem. Vou dizer para você, o Mancini é um caso clássico, o Marcos Rocha também é um caso clássico. Jogadores que tiveram que sair para depois voltar e ter sucesso. E pode ser que isso venha acontecer com o Gabriel agora também, que também tinha uma certa crítica da torcida, fez um excelente campeonato brasileiro pelo Botafogo, tanto que o Botafogo fez de tudo para poder manter o Gabriel lá ou comprar, e nós, né, não abrimos mão, ele voltou. Então, assim, pode acontecer que alguns desses atletas que estão aí, né, que estão sendo, digamos assim, colocados em segundo plano, apareçam bem, né, num outro clube, no campeonato brasileiro, ou mesmo no Argentina, no Paraguai, no Uruguai, onde quer que esteja, se valorizem e também criem confiança para poder voltar a integrar o nosso elenco, por que não? O futebol aqui está voltando antes, aqui no Rio de Janeiro, né, onde eu tô. E aí só volta final de julho. Como é que a gente vai ter uma equidade de condições no Campeonato Brasileiro se cada estado
está voltando em um momento diferente? No nosso caso, nós estamos bem preparados. O atleta já está quase 40 dias treinando, né? Então, o que nós vamos ter ainda são os jogos. Acho que aí no Rio está havendo uma certa precipitação, minha opinião pessoal. Né? Belo Horizonte, por mais que, né, tenha até aumentado o número de casos aqui de coronavírus, está bem longe da situação do Rio de Janeiro. Mas eu acho que o futebol, de todas as atividades aí que possa dizer, de uma flexibilização, né, às vezes um pouco forçada e tal, é o menos arriscado, porque tem protocolos muito rígidos de testes, de concentração antecipada, de distanciamentos, etc. e tal, que não tem nenhuma outra atividade no Brasil. Então, a ideia é de voltar aqui no fim do mês, né? Nós estamos preparando para isso. Se vai ser possível voltar em Belo Horizonte, eu não sei, mas se não for, a gente vai voltar em uma cidade aqui da região metropolitana que possa se fazer esses jogos com todo o zelo, com todos os protocolos, etc. e tal. E como é que ficou o clima na Comissão Nacional dos Clubes em relação à MP 984? Ficou mal-estar entre, por exemplo, você e o presidente Rodolfo Landim? Não. Acho que poderia ter sido feito de uma maneira, vamos dizer, mais elegante, eu diria assim, né? Comunicando os presidentes, né? A forma como foi, não foi muito legal. Mas o filho nasceu, e aí a gente tem que ver o que pode ser feito dele aí. E, assim, ao contrário do que estão falando aí, execrando e tudo mais, não é por aí, não. Acho que ele pensa no clube dele, pensa nos interesses do clube dele. Eu acho que está legitimado isso aí. E nós achamos que não foi muito elegante, eu diria, dentro daquele espírito do bom relacionamento dos clubes, né? A forma como aconteceu. Ele foi lá, fez o lobby dele, conseguiu sair essa medida provisória. E aí, isso é ruim para os clubes, né? Porque o que vai acontecer? O filho nasceu, né, muito mal nascido, eu diria, sem só o Flamengo como pai. E ele depende dos outros clubes também aceitar a paternidade disso daí para poder a coisa acontecer. Porque é uma medida provisória que para virar lei depende também, né, dos parlamentares, das pessoas que vão, logicamente, conversar com esses parlamentares, enfim. Se os clubes não abraçarem, não vai funcionar. Eu acho que essa medida provisória nasceu morta. Essa é a minha opinião. Minha pessoal. Acho que ela nasceu morta. Acho que pode haver, talvez, um ajustamento dela, trazendo outros argumentos, outros assuntos, né? Lei Pelé, a questão de direitos internacionais, games, né? Streaming e tal, enfim. E fazer um marco regulatório. Mas uma coisa, sem dúvida, é essencial para que isso ande. Né? Os clubes não podem ficar na situação de negociar isoladamente, porque senão, o que vai acontecer? A Globo mesmo vai falar assim, não, peraí, Campeonato Brasileiro, eu vou comprar o jogo aqui do Avaí, vou comprar o jogo aqui do Figueirense, vou comprar o jogo aqui do América, quer dizer, se eles estiverem na Série A. Né? E quando eles forem jogar nas suas casas, eu vou transmitir América e Flamengo, o Figueirense e Vasco, o Avaí e Atlético, e o Atlético, o Flamengo e o Vasco para falar nada, porque esses pequenos times vão vender para mim por um valor desse tamanhozinho, porque eles são pobrezinhos e precisam, né? Isoladamente eles magam. Agora, se você vende o pacote do campeonato fechado, e aí os clubes, que é muito difícil acontecer, mas se os clubes resolvem entre si fazer uma divisão, claro, levando em consideração peso, tamanho, e números que sejam possíveis, claro, são todos eles fáceis de, através de uma empresa gabaritada, de serem levantados, né? Não adianta o cara falar, o meu carro vale X. Não, meu amigo, o seu produto vale isso. Está aqui, ó. Tem aqui o Ibope Repucon aqui falando. O seu vale isso e tal. Então, isso não dá para fazer. Mas se fosse vender o pacote como todo, aí é diferente. Aí vale muito dinheiro.
não só aqui dentro, como também lá para fora. Né? Então, essa é uma condição que, se vier a acontecer, aí beleza, aí acho que a medida provisória pode se transformar numa lei e pode ser uma coisa boa. Mas se não acontecer, não vai ser pior. Para finalizar, esse ano que o Atlético está contratando, qual é o trunfo dessa equipe? Qual que você acha, em quem você apostaria? Qual o jogador que você acha que vai ser o destaque da equipe? Tem muitos Olha o aí, sorriso. Não sei. Eu acho que o Keno, né? Um jogador que vem Tardelli, né? O Keno, são jogadores que sabidamente são bons de bola e que têm muita experiência, e eu acredito que um time vencedor é aquele que encontra, né, um equilíbrio entre os jovens talentos, né, e os experientes, né, que jogam muita bola. O Atlético tem uma experiência aqui de ganhar, por exemplo, a Libertadores, onde você tinha aqui exatamente essa receita, né? E ela é muito interessante porque não só ela funciona do ponto de vista técnico, mas ela também acaba trazendo também retorno até financeiro, né? Eu acredito que o Bernard não seria o Bernard se não tivesse um Ronaldinho em campo para poder fazer dele, né, a estrela que ele acabou se tornando, né? Pode ser que sim, né? Mas eu acho que o Ronaldinho ajudou bastante. Então, veio jogador como o Keno, como o próprio Tardelli, como jogadores que podem ajudar muito, né, esses jovens que vão estar ali, né, correndo ali junto com eles ali, como é o caso do Alan Franco, do Marrone, Savarino, Léo Senna, Alan, enfim. Né? Acho que vai dar trabalho, com certeza. Vai brigar lá em cima. Sem dúvida. A ideia é essa. Sucesso na temporada, obrigada por essa entrevista. E ó, eu tenho que mandar um abraço pro seu irmão, senão ele me mata. Se eu não, depois dessa ponte, um abraço pro Daniel, que ele falou que era obrigatório. Mandam pra ele também. Tá bom. Abraço será dado, tá? Tá, obrigada. Obrigado aí. Não, é aqui no vídeo, ele quer no vídeo. Foi um prazer. Ele quer o abraço no vídeo. Pois é, então. Tá Conhece a dado, peça, abraço, né? Pode deixar. Obrigada. Assim que sair, eu mando o link e peço pra ele te mandar. Combinado. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.